Pessoal, vamos voltar aqui para o nosso jogo Paciência. Na primeira parte a gente fez isso aqui, olha, a gente desenhou os snaps, que são o encaixe das cartas. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso código para a gente rever o que a gente fez. Nós criamos dois tipos de objetos, duas classes de objetos. Card Snaps, que é onde as cartas se encaixam na tela, que a gente acabou de ver, que são três espaços específicos, cada um com as suas regras. E nós temos também o objeto Card, que é o principal, certo? É a estrela principal do nosso jogo. E o card ele pode ser desenhado, a gente viu que ele pode ser desenhado flipped, que é mostrando a face dele, os números e os naipes. E ele também tem a parte unflipped, que é mostrando a parte de trás com aquele quadradinho azul. Se você não viu a primeira parte, dá uma olhadinha nele antes de vir nesse vídeo, você vai entender do que eu estou falando. Vamos fechar tudo isso e vamos ver por cima como está o nosso código agora. O nosso código ele tem as nossas duas classes já feitas, a gente criou uma constante card snaps com nossos 13 snaps e a gente fez uma função draw snaps para desenhar aquelas bordinhas pretas com giz. Agora a gente vai ter que fazer um pouquinho mais, né? Vamos ter que começar a fazer realmente, não a lógica de desenho pura, mas os conteúdos do jogo, a lógica do jogo e também as constantes e os atributos que tem nesse jogo. Vamos começar escrevendo alguns atributos que com certeza nós vamos precisar, que são as cartas iniciais do jogo. Vou colocar aqui Initial Cards, que é o quê? Aquele set que a gente vai começar o jogo, né? Que a gente vai gerar no jogo. São as 52 cartas do baralho. Vamos também ter que colocar algumas constantes aqui para poder fazer com que a gente inicie o baralho. São os naipes. A gente tem que saber quais são os naipes. Então vamos colocar aqui que os naipes são o Diamonds, o Spades, o Hearts, que é o nosso Copas, e também o Clubs, que é o Paus. E também temos aqui uma constante Numbers. Vou colocar aqui ela rapidinho. E tá aí, esses números eles vão servir para a gente poder não só desenhar as cartas, gerar as cartas também, fazer a lógica, porque a gente tem um array aqui com elas em ordem, então a gente pode saber qual que pode ser colocado em cima de qual. E também a gente vai ter mais uma constante, acho que é a constante final, que é quantas cartas tem inicialmente em cada torre. Então vamos colocar aqui Towers N, que são o número de cartas em cada torre, e vamos colocar na ordem das torres, da torre 0 até a torre 6, as 7 torres, que vai ser uma carta para a primeira, duas cartas para a segunda e assim por diante. E a gente vai poder utilizar isso para poder gerar essas cartas. E é o que a gente vai fazer exatamente agora. Vamos gerar primeiro as nossas cartas, que é o baralho, né? 52 cartas, que nada mais é do que as 13 cartas, os 13 números, né? A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete da minha rei, multiplicado por 4 naipes. Então dá 52 cartas, vamos gerar ela agora, vou fazer aqui a função rapidinho, bora lá. Tá lá essa função generate card set, vai fazer a varredura de matriz, como a gente sempre faz, né? Dessa vez usando maps. A gente vai fazer para cada naipe, dentro dele, uma varredura para cada número e inicializar essas cartas. Então vai ter lá o Diamonds, As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois vai ter Spades com todos os números e assim por diante. Vamos fazer aqui também uma outra função, que é a função de embaralhar essa carta, porque a gente vai ter que começar o jogo distribuindo ele embaralhado. Se não tiver embaralhado, o jogo começa a perder a graça. Todo jogo de carta perde a graça se não tiver embaralhado. Então vamos fazer uma função clássica aqui de embaralhamento. Você pode pegar qualquer uma, existem vários métodos para se fazer isso. Eu vou botar um método famoso aqui e depois a gente parte para frente. Bora lá. É isso aí, pessoal. Acho que é isso aqui. Então a gente está aqui fazendo o nosso embaralhamento das cartas, pegando uma carta, colocando ela num index randômico aí, substituindo por uma outra carta que a gente vai embaralhar ela também e assim por diante, né? Como se a gente pegasse uma carta randomicamente, jogasse no chão ela ali e vai embaralhando todas as cartas assim, uma por uma. E a gente vai fazer uma outra função agora, que é a última função que a gente precisa fazer nesse estágio, que é fazer com que a gente distribua as cartas na mesa do jogo. E a gente viu que a distribuição das cartas do jogo é de acordo com as torres. Ele pega um montinho embaralhado, vai botar uma carta virada na primeira torre, depois uma carta não virada e mais uma carta virada na segunda torre, depois duas cartas não, e assim por diante para cada torre. E depois a gente vai pegar todas as cartas que sobraram e colocar lá em cima elas não viradas, como as cartas que sobraram no montinho principal. Tá? Vamos fazer isso aqui agora.
Então aqui, pessoal, a gente fez aqui a Distribute Initial Setup, que é o seguinte, ela vai pegar 7 torres, então ela vai fazer um for de 1 a 7, e para cada uma das 7 torres, ela vai pegar o número que tem dentro dessa torre, e vai, por exemplo, tem a primeira torre é uma carta, e a última torre são 7 cartas. Então você vai fazer o quê? Vai fazer com que ela pegue uma carta randômica lá do nosso baralho e jogue para dentro desse snap. Uma outra coisa que ela faz é pegar, se por acaso é a última carta o snap tem a última carta sendo distribuída, ela já não vai entrar com fundo azul. Ela vai entrar flipada, ela vai entrar aberta. Ops. Ela vai entrar já virada. E também a gente vai tirar ela do montinho principal para ela não ser repetida. E assim, e vai passar também o snap como referência, vai passar por referência. Falei isso no vídeo passado. E pronto, agora a gente já tem todo mundo conectado e vai sobrar algumas cartas, obviamente, porque não são 52 cartas que são distribuídas nas torres. Essas cartas que sobram a gente vai colocar para o montinho principal lá de cima. A gente colocou aqui uma função para pegar esse montinho principal com maior facilidade, né, de escrita. E é isso aí. Então, pessoal, vamos só organizar nosso código aqui agora, antes de continuar, que é muito importante. Vamos pegar todas as nossas funções que a gente escreveu, vamos fechar elas, vamos dar um overview, uma visão de cima do que a gente tem por enquanto. A gente tem nossas duas classes, nossos atributos do jogo, e a gente também agora tem, vamos dar um espacinho aqui, vamos ajeitar nosso código e fazer uns comentários aqui. Essas funções que a gente colocou aqui são funções iniciais do jogo e são parte das funções lógicas. Vamos colocar aqui funções lógicas. Essas funções que a gente colocou aqui, mais embaixo delas, são funções que não são partes da lógica diretamente, são funções utilitárias. Vamos colocar aqui. E também a gente tem uma outra função que a gente fez no vídeo passado, que não é nem lógica nem utilitária, ela é uma função de desenho, né? Então vamos botar funções de desenho, porque pode ser que a gente tenha mais funções no futuro. E a gente está chamando ela aqui, ó, drawSnap. Agora, a gente precisa também chamar essas funções lógicas de início do jogo. Vamos colocar mais uma função lógica chamada function_start, que ela agrega todas essas outras funções. Ela vai chamar aqui as funções de início do jogo, em sequência, ela vai gerar o baralho, ela vai mandar o baralho ser embaralhado, e depois ela vai distribuir essas cartas nos snaps das torres. E o que sobrar no set principal. E agora que a gente criou essa start, a gente pode colocar antes do drawSnap essa start aqui. Obviamente, se a gente for lá no browser, ele não vai fazer nada. A gente vai lá no browser fazer um refresh. Olha, ele não fez nada. Por quê? Porque a nossa função drawSnap, ela está só responsável por desenhar uma risca de giz preta, né, para demarcar onde tem cada snap. E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai mudar essa função drawSnap para cada snap saber desenhar as suas cartas. Então ele é responsável por desenhar o seu tipo de carta da forma que ele tem que desenhar. Vamos dar uma mudadinha nessa função rapidinho e vamos rever ela e ver o que acontece no browser. Bora lá. A gente fez aqui uma extensão da nossa função drawSnaps, que antes ela estava rabiscando lá o giz preto lá para poder marcar o snap. Agora ela também vai pegar qual é o tipo desse snap e pegar as cartas que estão dentro desse snap e desenhar de acordo. Então, por exemplo, todos os outros snaps sem ser a torre, eles vão desenhar as cartas uma em cima da outra, né? Colocando uma exatamente em cima da outra na mesma posição XY do snap. E na torre vai ser basicamente a mesma coisa, né? A mesma posição X para todo mundo, só que para o Y ele vai tiltar, ele vai mover um pouquinho para baixo. Vou dar um exemplo. A primeira carta está no Y200, a segunda vai estar no 220. Depois a segunda vai estar na terceira, vai estar no 240, e assim por diante. Por isso, mais I vezes 20. E é isso. Vamos dar uma salvada aqui. Vamos lá no nosso browser. Aqui, pessoal, vamos ver. Tá lá, viu? Ó, as cartas estão sendo geradas. E ficou 5 snaps sem cartas nenhuma. Que são os snaps que você realmente, o jogador, né, vai utilizar para poder avançar no jogo. A lógica agora passa a ficar um pouco mais complexa. Vamos rever nossos próximos passos. No jogo, o usuário possui 3 controles com mouse: mouse down, mouse move e mouse up. Mouse down serve para clicar em uma carta e selecioná-la. Mouse move para arrastar esta carta pela tela. E mouse up para encaixar a carta em algum snap, ou ainda abandonar o movimento desta carta, que faria com que ela voltasse ao seu snap original. Como vimos antes,
O desenho do jogo pode ser todo desenhado estaticamente através das posições dos snaps. Porém, ao mover uma ou mais cartas para lá e para cá, essas cartas não estarão atreladas a nenhum snap e nem poderão ser desenhadas estaticamente, ou seja, elas necessitam ter uma animação e uma posição XY próprias. Então é isso aí, né, pessoal? Eu já fiz algumas mudanças aqui no código de acordo com essa apresentação. Coloquei aqui nossos 3 controladores, mouse down, mouse up e mouse move. E percebe que dentro deles a gente já colocou uma função utilitária nova, que é a getXY. Ela é repetitiva, a gente já fez isso em todos os outros jogos que a gente programou aqui no canal, que é colocar o XY do canvas e não da tela para a gente trabalhar sobre eles. Tá? Vai lá nos outros vídeos se você não viu, para poder entender por que a gente colocou isso aqui. Outra coisa que a gente fez aqui é colocar um novo atributo chamado Moving Cards. Ele é um array que contém as cartas que estão se movendo na tela e que não estão conectadas em nenhum snap. E por último, o que a gente também fez de mudança aqui, a gente colocou uma função draw, a gente já sabe, né, clássico agora, né, entre os nossos jogos, a gente tem a função draw responsável por desenhar as animações. Então, aqui a gente utilizou aquela request animation frame, também expliquei isso lá no jogo do Arkanoid, que vai pegar a taxa de refresh rate do monitor do jogador e vai chamar em loop essa função draw, cada vez que estiver pronto para animar, para desenhar um frame na tela. A gente vai colocar aqui uma outra função draw, né, porque é para desenhar as cartas, vamos colocar já agora, que é o draw moving cards, porque ela vai desenhar os snaps e os snaps ele não estão contendo agora as cartas se movendo. A gente clicou na carta, começou a mover ela, ela já saiu daquele snap, está ali flutuando no espaço, aonde a gente ainda vai querer colocar em outro snap. Então ela vai fazer duas atividades de desenho, desenhar os snaps, que são mais estáticos, e a moving cards. Vamos também escrever essa função moving cards aqui. A draw moving cards, ela vai pegar todas as moving cards e vai chamar aquele método da carta, da instância da carta, que é a draw card, que recebe um parâmetro XY. E esse parâmetro XY já não é mais o XY do snap dele, já que ele está flutuando no espaço, vai ser o moving X e o moving Y. Agora você entende porque a gente botou esse moving X e moving Y aqui. Se a gente clicou na tela, é que a gente quer selecionar essas moving cards, a gente quer selecionar quem são essas cartas que foram clicadas. Então vamos criar uma nova função chamada detect click cards, ou detect click card, e essa detect click card, ela vai fazer o quê? Vamos passar XY para ela, porque ela vai ter que, de alguma forma, saber qual foi o XY clicado, e lá ela vai ter que, vamos criar ela aqui primeiro, depois a gente vai falando sobre ela, tá bom? Ela vai ser uma função lógica, uma function detect clicado, e ela vai fazer o quê? Ela vai ter que detectar as posições de todas as cartas que estão abertas no jogo, porque só as cartas abertas são clicáveis e só tem um tipo de carta fechada que é clicável, que é a carta do montinho principal do primeiro snap, né? Então vamos colocar aqui que a gente tem todas as cartas abertas. Então a gente vai ter que fazer alguma forma de detectar se o XY está dentro de uma das posições das cartas abertas. E outra coisa que a gente vai ter que fazer é detectar se está na posição do montinho fechado, né? Que é aquele montinho fechado que é do primeiro snap. E só, eu acho. Bem, agora a gente vai colocar essa lógica aqui. Essa lógica aqui é bem complexa. Eu nem vou escrever ela, eu já vou escrever aqui e botar ela pronta aqui para explicar, ter tempo de explicar direitinho cada linha, que a gente vai precisar de bastante atenção aqui agora. Então tá aqui, pessoal, olha só, a gente já colocou aqui a lógica de todas as cartas abertas, e essa lógica aqui ela começa com a função utilitária que a gente já adicionou aqui. Para retornar todas as cartas do jogo, ela recolhe todas as cartas, as 52 cartas do jogo no mesmo array, para a gente poder varrer todas as cartas. Agora que eles estão distribuídos por vários snaps, é difícil a gente ter todas as cartas na mão. Então a gente vai colocar aqui card snaps.map as cards, vai virar um array de arrays, e a gente botou ponto flat para virar um arrayzão de todas as 52 cartas. E aqui a gente vai fazer um filter para saber, né, quais são as cartas que estão flipadas, quais são as cartas que estão abertas, porque elas são as clicáveis, né, tirando a do montinho fechado. E a gente vai começar a fazer o seguinte, a gente vai detectar aqui, ó, vamos pular para a linha 137 e ver o que está escrito aqui. A gente vai detectar se o clique XY do mouse ele foi feito dentro de uma das regiões dessas cartas abertas. E como é que a gente sabe qual é a região das cartas abertas? Bem, a região das cartas abertas ou é a região do seu próprio snap, ou se for no caso de uma torre,
é a região da última carta dessa torre, que no caso é a mesma região x, só que do y lá embaixo. E por isso que a gente fez esse aqui, agora vamos voltar para cima, fator 1 aqui, ou, se é o caso de tower, esse fator, a gente vai colocar ele como um factor é igual, e agora a gente vai usar aqui esse j, né? Você se perguntou por que esse j, ó, index da carta dentro do seu snap. E a gente vai perguntar se, por acaso, ela é a última, ou seja, i é igual a j, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o i, a gente falou, né, que ela pode ser a última carta, mas também ela pode não ser a última carta. A gente pode clicar, para ter várias cartas abertas na torre, ela pode não ser a última carta clicada. Pode ser que ela é a penúltima, por exemplo, e a última também está aberta. Então a gente vai fazer o quê? Se ela não é, ela vai também colocar i vezes 20 também, só que menos 130, né? Por quê? Porque a penúltima carta, ela não é, a penúltima, ou qualquer uma que não seja a última, ela não é clicável todo o corpo. Então a gente vai tirar 130 pixels e deixar só clicável aquela faixinha de 20 pixels que ela mostra a cabecinha dela. Tá bom? Agora vamos ver aqui o que acontece dentro desse if aqui, né? Ele tem um switch case, e esse switch case é sobre o quê? Sobre o type do snap que ele está. E, obviamente, que se ele é uma torre, ele vai pegar as cartas de uma forma diferente se ele é o main set lá de cima. O main set de cima ele pega só uma carta de cada vez, por mais que tenha outras cartas atrás lá, né, dele que estão abertas. Então, por exemplo, o main set, você abriu 5 cartas, só vai pegar a primeira. E no Tower, você vai pegar, não é só a primeira. No Tower, você vai pegar todas as cartas que estão abaixo da carta que você pegou, que estejam abertas, certo? Então vamos ver a lógica aqui. A lógica aqui é o seguinte: a gente tem que jogar as cartas que vão se mover para dentro desse Moving Cards. E quais são as cartas que vão para dentro desse Moving Cards? Essa lógica que eu acabei de dizer. São todas as cartas que eu cliquei para baixo. E como é que eu sei quais são as cartas que eu cliquei para baixo? Eu tenho que saber qual é o index da carta que eu cliquei. A gente pode calcular do valor de pixels do snap, que é 200, todos os snaps de torre começam no 200. Eu vou subtrair o y do y que eu cliquei, então vamos supor que eu cliquei, não sei, 241. E então foram 41 pixels para baixo do começo dessa tower. Quer dizer que eu cliquei um pixel dentro da terceira carta. Ou seja, eu cliquei, tem a primeira carta de 200 a 220, depois de 220 a 240 e 241 é a terceira carta. É isso aí, né, pessoal? Aqui está a lógica que vai fazer exatamente o que eu acabei de falar. Dá para dar uma olhadinha aqui devagarzinho para ver, né? Ó, isso que é importante. O Flipped Moving Index, ele é o índice que a gente acabou de achar aqui, que eu mostrei, menos as cartas azuis, né? Porque é o índice a partir das primeiras abertas. E o resto é fácil você entender, né? O Moving vai ser o X do Snap, aqui vai ser o X o Y do Snap mais esse index, para quando você mover elas não ficarem uma em cima da outra, elas continuarem naquela configuração uma abaixo da outra. E para o main set open, uma lógica muito mais simples, que é somente você mover a carta que você clicou. Agora, calma, tem uns consertos que eu tenho que fazer aqui, que eu acabei de ver que... Pronto. Agora que está tudo consertadinho, vamos lá no nosso mouse down e vamos colocar aqui um console log do nosso moving cards, para a gente ver se está tudo certinho que a gente fez agora está funcionando. A gente vai lá no nosso browser, vai fazer um refresh aqui, vamos abrir o nosso console e vamos clicar em qualquer carta aqui. Cliquei em 3 cartas aqui do meio. Vamos ver se foi certinho, olha. É o 4 de Diamonds, o Dama também de Diamonds e o 7 de Spades, exatamente. Tá, beleza. Então tá funcionando direitinho, tá selecionando a carta corretamente. Mas agora a gente quer também que essa carta, quando a gente selecione ela, comece a se mover de acordo com o mouse. Vamos fazer o movimento, a animação em si. Então vou fazer aqui o Moving Cards. Nós vamos por todas as cartas, vamos colocar aqui a própria carta e o index K. Por todas as cartas a gente vai atualizar o c.moving x, como o x que a gente está movendo agora, e o c.moving y, também como o y que a gente está movendo agora, mas aí esse k, esse que é index da carta dentro da pilha, k vezes 20, também, a gente não vai poder testar isso agora, porque a gente não tem esse poder de empilhar cartas por enquanto, mas é bom já deixar aqui para a gente poder não esquecer dele. Vamos salvar, vamos lá no browser, a gente vai refreshar e vamos clicar, por exemplo, aqui nesse valete. Clica no valete, ó, aí agora a carta está se movendo junto.
Tá se movendo junto, mas tem alguns defeitinhos aqui. Por exemplo, a gente não tem o referencial do mouse. Então, tá vendo? O mouse fica sempre lá na ponta 00 da carta. Isso aqui não dá um negócio legal. Outra coisa também que não tá legal é que o jogo tá desenhando o valete duas vezes. Uma vez para Moving Cards e a outra vez lá no Draw Snaps. Então, a gente vai ter que fazer com que esse valete aqui do Snaps, ele suma, ele não seja desenhado. Não que ele suma, mas que ele não seja desenhado. E lá em cima, a gente vai fazer o que então? Aqui no Draw Cards, a gente vai colocar um novo atributo chamado isMoving, e a gente vai saber se essa carta está sendo desenhada da função drawMovingCards. Então a gente vai colocar aqui true, tá? E todos os outros lugares vai ser false. Então vamos botar aqui também que ele tem um parâmetro como default false. E o que a gente vai fazer então? A gente vai fazer o seguinte, ele não vai ser desenhado se por acaso ele não está sendo, ele não está vindo o isMoving, ou seja, ele está sendo desenhado. Esse not isMoving é como se falasse, se você está sendo desenhado através do snap e, vou botar aqui moving cards includes essa carta aqui, ou seja, essa carta que está sendo desenhada, ela é do moving cards, ou seja, ela está dentro do grupo do moving cards, então você não desenha ela. Vamos salvar, vamos lá no browser, fazer um refresh, e agora vamos clicar aqui no, por exemplo, no 4 aqui, e agora sim, está movendo e está desaparecendo o 4 lá dos snaps desenhados, e só está desenhando na função moving cards. Beleza. Já fizemos então a lógica de mouse down, e já fizemos a lógica de movimento básica da carta. Agora falta a gente fazer o snap da carta com as regras do jogo, né? Onde pode ser feito o snap. Essa é a parte final, a gente vai deixar para a terceira parte do vídeo. E se você gostou, deixa um joinha aí, vê a primeira aqui se você não viu, e os outros vídeos aqui do canal você vai gostar se você está gostando desse vídeo. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.